Com a aprovação do projeto de isenção do imposto de renda, já praticamente aprovado na comissão do Senado, e o adiamento da votação da medida provisória do IOF na comissão especial do Congresso, o mercado se questiona se as pautas econômicas do governo podem avançar no Congresso Nacional. Por isso, conversamos agora com Paulo Ferdman. Aí você vai me ajudar, Paulo, por favor, professor da FIA Business School. Seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Agradeço imensamente por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme, uma honra poder falar para os telespectadores da CNN. Caríssimo, qual que é o saldo desta semana? Semana muito agitada no Congresso Nacional e principalmente para as pautas econômicas, nós tivemos avanços significativos, inclusive discussão sobre isenção do imposto de renda acompanhada de perto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Sim, não há dúvida de que a economia está caminhando de uma forma tranquila, normal. Há dados positivos, mas há dados negativos também. Você vê que esta semana saiu a projeção do Banco Central para o crescimento no ano que vem, 2026. E a projeção não é muito boa. Uma projeção de que a economia vai crescer 1,5% apenas no ano eleitoral, o que é um complicômetro para o presidente Lula, que vai disputar a eleição. E este ano o crescimento vai ficar em apenas 2%. Então, isso é ruim. Agora, existe um lado bom. A inflação está caindo, regredindo. É muito provável que a gente consiga fechar o ano com uma inflação da ordem de 4,6%, 4,7%. E isso é bom. Isso vai promover ou provocar provavelmente uma queda da taxa de juros, da taxa Selic, que deve acontecer logo no começo de 2026. Então, a economia brasileira, ela está numa fase de expectativa. Há coisas boas e há coisas ruins. Do ponto de vista do Congresso, é claro que há uma expectativa de que o Congresso definitivamente aprove essas mudanças no imposto de renda que resultem na isenção de uma parte muito grande da população, que, claro, é um fato positivo, vai aumentar o poder de compra dessas pessoas e isso será bom para a economia no momento em que se visualiza essa ligeira queda, que, por sinal, já provocou uma diminuição no crescimento do emprego. Ou seja, o desemprego não é preocupante, mas já não temos uma taxa de desemprego tão baixa como tivemos há poucas semanas atrás. E a perspectiva é que, daqui para frente, até o final do ano, o desemprego vai aumentar. A economia caindo, o desemprego aumenta. Bom, e nessa situação é muito importante que então o governo aprove, que consiga aprovar a questão do imposto de renda. Agora, nós estamos num momento muito, muito difícil e conturbado. Você acabou de mostrar agora as questões, as medidas do presidente Trump, que continua com seu firme propósito de fazer com que tudo seja produzido dentro dos Estados Unidos. Veja que ele ofereceu aí incentivos enormes para as empresas farmacêuticas produzirem nos Estados Unidos. Mesmo quem não tem fábrica ainda lá, mas simplesmente anunciou que terá uma fábrica, vai conseguir isenções e não pagará essas taxas altíssimas que ele determinou. Isso tudo coloca um ponto de interrogação muito grande na economia mundial, o que possa acontecer com a economia mundial. Porque, veja, na verdade, o que o Trump faz é um ataque à globalização. Ele certamente vai provocar uma diminuição no ritmo de atividade do comércio internacional, vai fazer com que muita gente passe a fabricar dentro dos Estados Unidos, mas isso não é tão bom assim, não, porque os Estados Unidos têm um custo mais alto do que diversos países. Por exemplo, falando de fabricação de remédios, boa parte dos remédios que os Estados Unidos importa vem da Índia.
A Índia é um país que tem uma mão de obra muito barata e é um fabricante muito competente de remédios. Se os Estados Unidos não vai mais comprar da Índia, os remédios que serão fabricados nos Estados Unidos ou serão com mão de obra mais cara, bem mais cara que a indiana. E isso vai encarecer o preço dos remédios para o povo norte-americano. Então, isso significa inflação. Veja, essas coisas então é que permeiam hoje a cabeça da grande maioria dos economistas, porque afinal de contas, se a economia mundial sofrer um baque, o que talvez aconteça, porque o presidente Trump insiste que as coisas sejam fabricadas dentro dos Estados Unidos, essa é a política dele. As tarifas são para fazer com que isso aconteça, mas significa um enfraquecimento dos outros países da economia mundial principalmente de países que participam muito do comércio internacional, como a China hoje e alguns países europeus, serão enfraquecidos. Isso não será bom para a economia mundial. Então, nós estaremos aí diante de um cenário complicado, inclusive para o Brasil. Muitas empresas brasileiras provavelmente vão se sentir entusiasmadas a abrir fábricas nos Estados Unidos, digamos, e deixarão de gerar empregos no Brasil. Isso não é bom para nós. Então, veja, o presidente Trump, nesse momento, ele dá uma atenção muito grande para a economia americana, ele vai gerar empregos nos Estados Unidos, mas cria problemas em diversas outras partes do mundo, inclusive no Brasil, poderá criar. Então, nós não podemos ficar muito otimistas a respeito do ano que vem. É claro que estão acontecendo coisas boas aqui no Brasil, como falamos, mas temos que estar atentos para o mercado mundial e principalmente para a economia norte-americana e para o presidente Trump. Professor, como que você vê os riscos, inclusive, para a indústria aqui no Brasil? Afinal, tirando o tarifaço da conta, se não existisse tarifaço para produtos brasileiros de 50%, mas se a gente continuasse com as mesmas condições econômicas, o juro está nos 15%, o que para a indústria é terrível, porque inibe os investimentos. A gente tem os Estados Unidos internalizando essas produções, o mundo desacelerando. É o pior de todos os mundos, é o pior dos mundos para a indústria brasileira neste momento, que já passava por uma situação bastante difícil na última década, viu uma certa recuperação nos últimos 2 anos e agora pode ver mais dificuldade à frente? Gabriel, sim, isso poderá ser um problema para nós se não fizermos planos. Este é o grande problema do Brasil nesse momento, porque a gente precisaria ter um plano, uma estratégia para o país, porque existem grandes oportunidades para o país. O país, evidentemente, não consegue competir em diversos setores. Por isso que não somos uma potência industrial, por isso que temos uma participação muito pequena no comércio internacional, cerca de 1%. Nossa produção de manufaturados é baixíssima, mas temos que fazer um plano para melhorar isso. Temos que sair desse voo da galinha que nós estamos, que faz com que a gente só consiga crescer 1 a 2% ao ano. Nós temos que pensar no longo prazo e aí, se fizermos planos, temos grandes possibilidades. Por quê? Veja, nós temos... Infelizmente, perdemos a conexão com o professor Paulo Feldman. Nós vamos reconectá-lo, daqui a pouquinho voltaremos aqui com a conversa. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na Bolsa de Valores nesta semana. Já acabou a negociação, agora são 18 horas e 48 minutos e temos o encerramento do pregão desta sexta já prontinho aqui em algumas artes separadas por nossa equipe. Vamos começar com bolsas lá em Nova York que retomaram os ganhos e fecharam em alta após a leitura do índice de preços de gastos com consumo. No caso, o PCE veio em linha com as expectativas, alimenta as apostas de novos cortes de juros pelo Fed. Então, temos este fechamento em alta para Dow Jones, que avançou 0,65%, fechou em 46.247 pontos. A bolsa de tecnologia Nasdaq subiu 0,44%, 22.484 pontos. E o S&P 500, esse tem um pouquinho de tudo, mistura um pouquinho das melhores empresas, as 500 maiores companhias americanas. Esse teve alta também, 0,59%, 6.643 pontos. Na semana, e aí vamos para os dados semanais,
Dow Jones, queda de 0,15%. Nasdaq cede 0,65%. E o S&P 500 com baixa acumulada de 0,31%. Vamos de volta aqui para a nossa conversa com Paulo Feldman, que estava conosco conversando, mas aí a internet tem dessas, viu, professor? Ela tapeia justamente os apresentadores e entrevistados no momento que mais precisamos. Mas o senhor comentava sobre essa situação da indústria aqui no Brasil. Peço que o senhor retome o teu raciocínio, por favor. Falava sobre essas diversas dificuldades e sobre a necessidade de um plano para passar por este momento. Exatamente. O Brasil tem tudo para ser uma potência no futuro, mas precisa de um plano. Veja, hoje o presidente Trump consegue atrair as empresas do mundo inteiro para ele fabricar nos Estados Unidos. Mas digamos que o mundo acorde para a questão ambiental e para a questão do aquecimento global. E que passe a ser realmente um assunto prioritário a questão do aquecimento global. Ou seja, as empresas no mundo inteiro vão precisar usar energia limpa. Isso já é algo que vem sendo cogitado, principalmente na Europa, onde a comunidade europeia definiu que a curto prazo, médio prazo, será proibido a fabricação dentro da Europa por fábricas que emitam CO2 e poluam o ambiente. Então, por exemplo, aço. Aço só poderá ser fabricado na Europa se não poluir, se não usar meios sujos para a geração de energia. Pois bem, se isso realmente se expandir, o Brasil poderá ser a grande potência, porque nós temos aqui uma capacidade incrível de gerar energia elétrica à custa de fontes limpas. Nós temos fonte água, fonte vento e fonte solar, que isso representa 75% da energia elétrica no Brasil. Se os países quiserem realmente produzir sem poluir, terão que vir para o Brasil. Mas para isso, precisamos de um plano. Precisamos de um plano que efetivamente nos transforme numa grande potência energética e que a gente consiga atrair empresas de outras regiões para que venham para cá produzir sem emissão de CO2. É uma possibilidade muito forte, muito boa que o Brasil tem. Outra coisa, estávamos falando de remédios, produção de remédios. Pois bem, produção de remédios é cada vez mais um assunto que precisa usar a biodiversidade. Os remédios são fabricados com base em princípios ativos que, em geral, estão na natureza e, portanto, a natureza, os vegetais, os animais são a fonte de biodiversidade para a produção de remédios. A maior fonte de biodiversidade do mundo é a Amazônia. Então, por que nós não nos transformamos num grande produtor de drogas e produtos farmacêuticos? Temos tudo para isso, mas precisamos de planos. Então, o que eu acho, Gabriel, é que se a gente tiver uma estratégia que a gente não tem há muitos e muitos anos, mas se a gente definir uma estratégia para o Brasil, o que o Brasil quer ser daqui a 10 anos? Podemos ser essa potência da energia limpa. Temos tudo para isso, mas precisamos de um plano para isso, para começar a nos preparar para isso. A mesma coisa se a gente achar que é bom usar a biodiversidade amazônica. Também temos que formar recursos humanos, empresas, incentivar empresas a produzir remédios lá, e assim por diante. Então, veja, eu sou otimista em relação ao Brasil, mas as coisas não vão cair do céu. Precisamos de um plano. E já passou da hora de ter esse plano. Paulo Feldman, professor da FIA Business School, sempre bem-vindo à nossa programação. Obrigado pela conversa e por ter aceito o nosso convite para esta sexta-feira à noite falar um pouquinho sobre a economia brasileira. Até uma próxima. Eu que agradeço. É um prazer enorme para mim, Gabriel. Muito obrigado. Prazer todo nosso. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado.